Desejo que a graça e a paz de Cristo permaneçam com todos. Amém. Convido vocês, por favor, para acompanhar a leitura em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui neste lugar, nesta igreja, nesta cidade, adorando a Deus neste dia. É um dia especial para mim, para você, porque é um dia que estamos na casa de Deus, aqui ouvindo a palavra de Deus e meditando nessa palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Nós vamos pensar um pouco hoje aqui na palavra do Senhor, o tema que já foi citado pela nossa diretora aqui do culto. Em Cristo temos liberdade para viver em santidade. Amém? Então essa é a tônica aqui da nossa mensagem para esta manhã, para a gente pensar um pouco aqui com relação a tudo isso que nós estamos vendo, que estamos vivendo, né? Porque é importante para nós que somos cristãos, né? Para nós que seguimos a Jesus e dizemos que Ele é, e de fato Ele é o Salvador da nossa vida. Então é importante que a gente observe a sua palavra, né? Os escritos dele, dos seus apóstolos e de todos aqueles que foram inspirados por Deus para que ficasse como exemplo e ensinamento para a nossa vida. Esse texto está registrado no livro de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Escrito aí pelo próprio apóstolo, auxiliado por alguns colegas que estavam com ele por ocasião da escritura desta carta aqui aos Coríntios, né? É uma carta que foi escrita por volta do ano 55 da era cristã, ou seja, 55 depois de Cristo. Então é o tempo que essa carta foi escrita, né? E foi endereçada a uma igreja que estava em Corinto. E Corinto é uma cidade da Grécia. O objetivo da carta do apóstolo Paulo é escrever aos coríntios, aos irmãos que estavam naquela cidade. O objetivo, né, de Paulo ao escrever essa carta dele. Corinto era uma cidade cosmopolita. Já ouviu falar nisso? Cidade cosmopolita. O que é uma cidade cosmopolita? Cidade cosmopolita é uma cidade onde residem pessoas de várias partes do mundo. É uma cidade influenciada por muitas culturas. Pessoas de várias partes do mundo vão para aquela cidade, alguns para trabalhar, outros para morar, para viver. Então Corinto era uma cidade assim cosmopolita, que tinha gente de várias partes do mundo, e por ser assim, ela era influenciada. A cidade de Corinto era influenciada por todas aquelas culturas que estavam ali, influenciava a sua cultura, seu idioma, sua culinária, enfim. Era uma cidade influenciada por muitos que chegavam de fora e traziam muitas bagagens, né? Bagagens para a cidade de Corinto, e ali se apresentavam e então influenciavam aquela cidade. E sendo assim, Corinto era influenciado por vários tipos também de pensamentos. Por quê? Eram pessoas de muitos lugares, gente diferente, com pensamentos diferentes, que chegavam ali, adentravam aquela cidade e começavam a influenciar a cidade. E lá estava, irmãos, a igreja de Cristo. Era uma igreja nova, recém-fundada, estava ali lutando para se manter firme, e a maior parte dos crentes daquela igreja eram gentios. Ou seja, eram pessoas que não faziam parte do povo de Deus, que agora aceitaram a fé em Cristo Jesus, vieram para a igreja, que estavam lá servindo a Deus, adorando o Senhor, lutando todo dia para que permanecessem firmes na fé. Porém, eles não tinham um conhecimento muito sólido da palavra de Deus ainda, não eram ainda crentes
muito bem enraizados na palavra de Deus, por ser uma igreja nova e crentes ali com pouco conhecimento, pois tinham se convertido há pouco tempo, estavam lutando ali para aumentar a sua fé. E aí é nesse lugar, é nessa cultura, é nessa cidade que está a igreja do Senhor Jesus sendo influenciada ali por toda essa cultura. Quando eu preparava essa mensagem, eu entendi uma coisa muito importante. Eu entendi assim, que nós somos administradores da nossa vida, mas nós não somos donos da nossa vida. Posso ouvir um amém ou não? Nós somos administradores da nossa vida, mas nós não somos donos. Salmos 24, o salmista diz que o dono de todas as coisas é Deus. Então a gente administra a nossa vida, a gente cuida da vida aqui por um pouco de tempo, mas o dono da vida é Deus. E aí eu preciso entender isso para saber que eu não posso fazer com a minha vida aquilo que eu bem entender. Porque a minha vida pertence a Deus e eu devo honrá-lo com a minha vida e com o meu viver enquanto eu estiver aqui nessa terra aqui vivendo. Eu preciso honrar a Deus. Tem um escritor chamado Hendrickson que diz o seguinte: uma pessoa pode exercer a sua liberdade cristã livremente desde que esteja em comunhão com Cristo. Amém? Entendeu essa frase desse cara aqui? Uma pessoa pode exercer a sua liberdade, né? Pode exercer aí a sua vida livremente, a sua liberdade, desde que esteja em comunhão com Cristo. Porque se não estiver em comunhão com Cristo, a gente vai viver uma vida com uma visão errada do reino de Deus. A gente vai viver a vida com um pensamento divergente daquilo que Deus quer para a nossa vida, irmãos. Uma coisa importante é que todo ser humano tem liberdade. A gente tem a nossa liberdade. Nós vivemos, né, principalmente no Brasil, um país livre, né, que a gente vive aqui nesse lugar, temos liberdade e que essa liberdade ela é muito importante para a gente. E só vai entender o quanto a liberdade é importante a pessoa que um dia perdeu a liberdade por algum motivo. Por algum motivo ele foi proibido de ter liberdade. Essa pessoa vai saber quanto a liberdade é importante, mais do que nós que temos liberdade todo dia, né? Então quem já um dia perdeu a liberdade sabe o quanto ela é importante na sua vida. Por isso é que precisamos usar a nossa liberdade com inteligência e viver na sociedade que nós estivermos inseridos e continuarmos assim com essa liberdade que Cristo nos dá. Liberdade para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho de Cristo, para viver uma vida que agrade a Deus e que também influencie outras pessoas para o bem, para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é bom. Um dia eu conversava com uma pessoa, um jovem que estava afastado da igreja, e eu falava com ele algumas coisas sobre o perigo das pessoas que andam longe do caminho de Deus. E ele respondeu para mim assim: pastor, lugares onde a gente anda, Deus passa longe. Eu já falei isso aqui em outras mensagens, não sei se foi aqui em outro lugar, mas eu acho importante citar isso aqui, porque às vezes, né, as pessoas andam em lugares perigosos da vida e se esquecem de que a liberdade que Deus dá para ele é para ele andar perto de Deus e não longe de Deus. É para andar ao lado do Senhor Jesus, para estar pertinho de Deus o tempo todo, porque em Cristo nós temos liberdade para viver em santidade. Segundo alguns autores aí que escrevem sobre a Bíblia, ele diz que esse texto citado por Paulo lá, né, tudo me é lícito. Paulo fala isso aqui. Você sabe por que Paulo ele usa esse texto para a igreja de Corinto? Exatamente porque esse texto que ele usa aqui, a primeira parte, tudo me é lícito, era na verdade um ditado popular que havia entre as pessoas da igreja de Corinto. Eles tinham um ditado popular que dizia assim: já que Cristo nos libertou, a salvação é pela graça.
normas, todas as coisas nos são lícitas. Você imaginou? Era o pensamento, era a frase que eles utilizavam, que eles falavam, já que Cristo nos libertou, então todas as coisas me são lícitas. Mas a resposta do apóstolo Paulo para eles foi a sequência do texto que ele escreve, muito esclarecedora: mas nem tudo me convém. Amém? Então Paulo fala, ó, realmente pode ser que tudo seja lícito, mas nem tudo convém ao cristão fazer. Nem tudo que é lícito na sociedade, nem tudo que as leis do país permitem que alguém faça, é lícito que você faça. Tem muita coisa que não é crime no Brasil, mas se nós fizermos, estamos cometendo uma infração com a palavra de Deus. Não é verdade? Tem muita coisa que hoje, se as pessoas praticarem por aí, é lícito, olhando do ponto de vista legal do país. Mas quando eu olho para o ponto de vista da Bíblia, eu vou entender que pode não ser ilegal, mas é imoral. E aí eu estou contrariando a palavra de Deus, né? Então é importante nós pensarmos, refletirmos aqui, porque Paulo leva os irmãos de Corinto a essa reflexão. Resposta dele muito esclarecedora falando isso. Então isso ensina para a gente, meus irmãos, que nem tudo que os outros fazem é conveniente para o crente fazer. A vida nossa é diferente. A Bíblia diz que nós somos como uma luz no meio das trevas. E aí você pode imaginar aquele dia assim, escuro, você está no seu quarto, tudo fechado, luz apagada, de repente acende uma pequena luz do seu celular, por exemplo, já te chama a atenção, porque onde há trevas, uma pequena luz já chama a atenção das pessoas. E é para isso que Deus nos colocou aqui, para nós, de fato, sermos essa luz no meio das trevas. Existe um texto aqui, né, uma correção de Paulo aos cristãos, que estavam adotando alguns costumes que eram comportamento pagãos. Então tinha alguns comportamentos pagãos que as pessoas faziam, que realizavam, e tinha alguns crentes que estavam adotando esses costumes. E aí o apóstolo Paulo chega lá e começa a falar com eles, escreve a carta para eles e diz para eles que esses costumes, essas coisas que eram permitidas para aquelas pessoas, elas não eram permitidas para o povo de Deus, porque eram reprováveis diante da palavra de Deus. Eles estavam confundindo a palavra liberdade com libertinagem. Eles estavam confundindo aqui, né? Porque libertinagem é um termo francês, libertinage, e que significa o quê? Alguém que vive uma vida de devassidão, que vive impiamente, que se entrega inconsideravelmente aos prazeres sexuais. Você for lá no Google, na pesquisa lá da significado da palavra, você vai encontrar o que é libertinagem. Libertinagem é uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Libertinagem não é liberdade. Então eles achavam que a liberdade deles, eles poderiam fazer tudo o que eles quisessem, tudo o que eles imaginassem na sua vida, mas eles recebem uma palavra contrária. Sabe o que acontecia? Tinha dentro do templo, daqueles templos, um ritual chamado prostituição religiosa. Meu Deus, existe isso? Né? Talvez você está se perguntando aí sobre isso, né? Mas tinha lá a prostituição religiosa. O que era isso? Era a relação sexual entre sacerdotes e adoradores, o que era considerado uma prática normal para os pagãos. Para outras pessoas, isso era normal, ter uma prostituição religiosa que acontecia dentro do templo ali, e era algo extremamente normal. E aí a gente olha e fala assim: pastor, mas o senhor está falando que isso era normal para os pagãos, por que o senhor está pregando isso para a gente? Né? Exatamente, irmãos, porque quando Paulo escreve aqui, ele não está escrevendo para o mundo fora da igreja. A carta está sendo endereçada à igreja que estava em Corinto.
A carta está sendo endereçada aos crentes, ao povo de Deus. O problema é que muitos cristãos estavam adotando essa postura como se fosse certa. Gente que não só defendia, mas que também praticava e achava que era certo, que estava correto, que isso era algo que satisfazia a carne e também satisfazia o espírito. Enganados, né? Então, irmãos, a gente vai olhar para cá e ver, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual e com a orientação que nós passamos para a nossa família, para não incorrermos em erros reprováveis. Porque às vezes não fazemos, mas permitimos, dentro da nossa casa, da nossa família, né? Ah, pastor, não tem problema não, minha filha ou meu filho namora com alguém, e esse alguém vem e dorme no mesmo quarto que ele, não tem problema. Vocês estão entendendo? E eu estou pregando isso aqui, porque eu já vivi isso na igreja, onde eu pastoreei. Então, a gente vai olhando para a palavra de Deus e vendo que a gente precisa mudar alguns conceitos da nossa vida, irmãos. Não podemos incorrer a esses erros, né? Alguém que diz assim: eu sou crente, mas eu tomo a minha cervejinha e ninguém tem nada a ver com isso. Eu espero que vocês não tenham ouvido isso, mas eu já ouvi, né? Eu sou crente, mas eu tomo a minha cervejinha e ninguém tem nada a ver com isso. A vida é minha. Outro aqui, ó, que diz assim: eu sou crente, mas eu faço sexo com a minha namorada porque isso é normal entre os jovens. Gente, é coisa que a gente vê acontecendo, que acontece na igreja. As pessoas acham assim que isso é normal. Eu sou crente, mas tenho um relacionamento extraconjugal. Casados, quem tem relacionamento extraconjugal e acha que isso é normal. Normal para quem? Então a gente vai olhando para a Bíblia e vendo, ó, outro aqui, ó. Eu sou crente, mas tenho um relacionamento homossexual. Mulher que gosta de mulher, menina que gosta de menina, e menino que gosta de menino. E aí, sabe o que eles falam? Não, nós estamos vivendo o tempo da liberdade. Isso é normal, isso é coisa da nossa vida. E aí a gente tem que olhar para aqui e perguntar assim para essas pessoas, né, que estão pensando ou falando isso: ei, o que você acha que você está fazendo com a graça de Cristo? O que você pensa que você está fazendo com a graça de Cristo ao pensar isso? Você acha que a graça de Cristo é o quê? Qual o valor que está sendo atribuído ao sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, quando nós pensamos assim, quando agimos assim, ou quando permitimos agir assim? A gente está desmerecendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que morreu para que nós pudéssemos ter uma vida de santidade, de vivermos buscando a presença de Deus. Mesmo o apóstolo Paulo aqui, ele escreve aos Romanos, né, 6, verso 22, assim, ó: portanto, o que vamos dizer? Será que vamos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Paulo pergunta aqui para os irmãos: será que vamos continuar vivendo no pecado para a graça aumentar? Porque é assim, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais pecado, mais graça, pastor. É isso que algumas pessoas pensavam, e Paulo vem dizer para eles: vocês pensam que vamos viver assim para que a graça aumente? Ele responde: claro que não. Nós que já morremos para o pecado, como é que ainda podemos continuar vivendo nele? Ele diz que não, irmãos, que nós não vamos fazer isso porque a graça não vai aumentar, não. A liberdade que nós temos em Cristo, ela não pode ser transformada em libertinagem de forma alguma. Tem um filósofo, um pensador da era moderna chamado Immanuel Kant, que disse assim, ó: tudo o que você não pode contar como fez, não deve fazer. Sabe? Tudo que você não
pode falar como foi que fez, você não deve fazer. Tudo aquilo que só pode ficar sendo feito às escondidas, não deve ser feito pelo cristão. Tudo aquilo que as pessoas não podem saber, nós não podemos fazer, irmãos. Então, era um plano de fundo aqui da igreja de Corinto, é uma prática pecaminosa que estava sendo enraizada dentro da igreja. E havia grandes festivais, grandes banquetes para a população, e no meio deles, rituais de prostituição. E Paulo, ele chega e prega poderosamente para os crentes, para os cristãos, para aqueles que estão dentro da igreja. A pregação é para os que fazem parte do povo de Deus. Ele faz uma exploração aqui sobre o nosso corpo e ele indica a visão correta do prazer. Vai escrever para os irmãos e vai dizer assim, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos criados para a glória de Deus, que somos o templo de Deus, e a finalidade do nosso corpo é honrar a Deus. Amém? Então saímos daqui hoje desse culto da igreja, depois de ouvimos essa pregação. Eu costumo dizer que a pregação ela é para depois do culto, né? E o que é isso? Depois do culto. Porque agora você está aqui, está ouvindo, está tudo aí na sua mente. Mas quando você sair daqui, que for para a sua casa, for para outros lugares, que estiver sozinho, que você reflita, se lembre da palavra que aqui foi pregada e que ela sirva para a sua vida lá fora. Porque esse é o objetivo da pregação, do ensinamento da palavra de Deus aqui dentro da igreja. É para servir para você lá fora, para te nortear, para te guiar, para te levar para o caminho certo. Então, que nós saímos daqui, possamos pensar e refletirmos mais sobre este assunto, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós formamos a igreja de Deus, a igreja de Cristo, somos membros do seu corpo. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus, o seu templo. Amém? Você não veio aqui hoje para assistir um culto. Você não veio aqui hoje para ver as pessoas fazendo um culto. Não, você veio hoje aqui para prestar um culto de adoração a Deus, para oferecer o seu culto, oferecer o seu melhor para Deus aqui. E que quando a gente sair, então, que esse culto continue em nosso coração e na nossa vida. Amém?